E no mês de março comemora-se o Dia Internacional da Mulher. E o Mundo Passaporte vai conversar com Antônio Norberto para contar um pouco da história de uma das mulheres, mais importantes da história do Maranhão. Ela costuma se dizer que ela vivia 200 anos na frente, Mas, Antônio Norberto, quem vai fazer a entrevista não sou eu, é uma mulher. Vou passar o microfone para a Joana Dark, ela vai fazer algumas perguntas para você conhecer um pouco da história de Ana Jansen, a matriarca do Maranhão. Pois é, Norberto, eu quero saber sobre essa grande mulher que foi a Ana Jansen. Eu sempre tive muita vontade de saber sobre ela, pelo que o pouco que eu fiquei sabendo, ela foi uma grande mulher. Me conta um pouquinho sobre a lenda dela. As pessoas falam que ela aparece assim do nada, de madrugada numa carruagem, e tem gente que não acredita, acha que foi uma lenda. E eu queria saber um pouquinho dessa história. Me conta aí, conta pra gente. Pois é, Ana Jansen, ela é uma lenda, literalmente, no sentido de uma grande mulher que soube transpor o seu tempo, viveu há muitos anos, como foi falado pelo Davi, à frente do seu tempo, talvez 100, 150, 200 anos, quem sabe, porque os costumes dela eram exatamente os costumes de muita gente hoje, e para a época era completamente proibido, e ela conseguiu vencer, digamos assim, essas barreiras. E por conta dela vencer essas barreiras e enfrentar gente graúda, gente que mandava não só no Maranhão como no Brasil, do partido do governo, do partido do imperador, do partido português, como ela se opôs, ela acabou pagando um alto preço. Ela não era santa, mas também não era demônio, como se fala. Tinha lá seus pecados, mas tinha suas virtudes. Então muito do que se fala é lenda realmente, no sentido de que ela não fez, e muita coisa do que ela fala realmente procede. Ela era uma empresária. Ana Jansen era uma empresária de sucesso. Mas ela nasceu rica? Ela já nasceu desse mundo? Não, o pai dela tinha boa condição e o pai dela inclusive expulsou ela de casa porque ela engravidou. Então ela engravidava, ela teve 11 filhos, ela engravidava como quem ia na esquina. E era como casado, conta a história, os livros falam isso. Ela teve 6 filhos com um marido, 5 filhos, com o outro teve mais 5 e um que ela sabe de quem foi esse filho. Então ela era muito assim, saía com homem casado, ficava à vontade, ela também ficava com escravos, a história conta, não só diz que ela ia para a senzala, as histórias que estão nos livros, Saber realmente, efetivamente, às vezes é meio difícil, mas que constam nos livros são essas informações, que ela ficava com escravo, ela teve, na verdade, 4 maridos, 3 maridos e um que era tipo agregado. E ela foi recebendo as heranças. E quando foi o Isidoro, o primeiro que ela casou, que era um político muito forte, esse primeiro foi realmente a pessoa que deixou uma herança muito grande para ela. Os outros também, que era desembargador, o segundo, também deixou uma herança muito grande, e ela foi acumulando riqueza, porque ela queria mostrar para a família que realmente ela tinha condição de dar uma volta por cima. E ela mostrou, honrou o nome da família. Ela foi representante do partido Bem-TV, não teve espaço no lado do partido do governo do imperador, que era o partido português. Então ela ficou sendo a mulher forte, a rainha do Maranhão, no partido do povo, no partido Bem-TV, no partido liberal, no partido dos brasileiros. É todo o mesmo nome para o partido Bem-TV. Norberto, mas o que a gente costuma ouvir é que ela não gostava de negro. Como assim, se ela se relacionava com negro? É uma questão interessante e difícil até de saber, se realmente... Porque muita coisa a gente vê em livro, mas é difícil confirmar. O certo é que ela tinha denúncia contra ela de que ela estava transformando o Maranhão numa grande senzala, de tanto escravo que ela tinha. Será que tinha 10 mil escravos? Talvez um número assim, o equivalente, 8 mil escravos. O concorrente dela, na época, Raimundo José Gonçalves da Silva, que morreu bem antes, morreu em 1821. José Gonçalves da Silva, ele era o homem talvez mais rico do Maranhão na época. Ela já veio enricar depois disso. Mas ele tinha 10 mil escravos, 11 mil escravos. José Meireles tinha outra quantidade grande de escravos. E o certo é que ela se relacionava com negro, isso consta nos livros. Agora, se ela não gostava
aí é mais difícil de confirmar. Alberto, tem uma história de um negro culto que ela conheceu, que falava 2, 3 idiomas, e ela quis conhecer que negro é esse. Essa história aconteceu mesmo? Consta num livro escrito por Mário Meirelles, escrito por Jerônimo de Viveiros, salvo engano, Jomar Moraes, o pessoal bom da literatura do século passado, contava uma história que chegou um negro maranhense, estudou na Europa bastante tempo lá e chegou aqui falando francês, era professor de francês, de latim, falava inglês e outras coisas. Ela mandou chamar esse negro, que chegou da Europa, professor fino, refinado, mandou chamar e ele foi lá, preocupado, o que essa mulher quer comigo? O que Dona Ana quer comigo? Ele foi trêmulo, quando ele bateu na porta a escrava abriu. Abriu e disse, entre. Ele entrou e ele ficou na porta primeiro um bom tempo, depois ele entrou, quando entrou ficou numa antessala esperando. Ele já estava fulo de raiva, como disse, porque não era atendido. E depois de talvez uma hora e meia, é que ele foi atendido. Quando ele entrou, que a escrava abriu a porta, Dona Ana está lá no seu trono, sentada, impoluta, imponente, olhando para ele, de cima a baixo, olhou, fez um gesto lá e fez assim, mandou embora. E ele disse, a senhora não queria conversar comigo? Não, eu queria só conhecer quem era esse preto que falava francês, professor de latim, que chegou da Europa. Norberto, você falou sobre a água. Ela abastecia a água para a cidade? Isso, a Ana Jance, ela abastecia São Luís, né? Não só ela, mas ela era quem mais fazia isso. Quando foi racionalizado, foi criada a Caima da época, não era a Caima evidentemente, quando foi criado a empresa que abastecia, ela não gostou evidentemente, foi criada junto com a intendência, a prefeitura que era a intendência na época, e inclusive por Cunha Santos, e que tem a descendência grande hoje aqui, e, salvo engano, Teixeira Mendes, que é natural de Caxias. Eles dois criaram a Companhia de Água para concorrer com ela, o abastecimento dela lá no Vinhais Velho. E aí ela não gostou, evidentemente, da concorrência, porque profissionalizar e tal. Então, a história consta nos livros, que ela teria mandado jogar um gato morto dentro do reservatório do adversário. E aí o pessoal deixou de comprar água dele para voltar a comprar com ela. Então, é a política do Maranhão a todo vapor desde aquele tempo, né? E para finalizar, nos fala um pouquinho sobre a lenda da carruagem, porque eu conheço pessoas que juram que viu, que estava na janela e viu ela passando de madrugada, e eu não acredito. É verdade, Joana, eu fiz foi ver. Aí eu quero saber de ti. Pois sobre essa lenda, muita gente pensa que ela sai do Gavião. As pessoas falam que ela sai lá do Gavião porque é o cemitério mais tradicional. Mas ela não foi sepultada lá, ela foi sepultada no cemitério dos Passos, lá onde hoje é o estádio Nhozinho Santos. O estádio Nhozinho Santos, ali é conhecido como Vila Passos, né? Porque é Vila Nosso Senhor, não sei o que, dos Passos. Então, foi tirado os restos mortais dela e de mais uns 2 e foi levado para a capela de Santo Antônio, a igreja de Santo Antônio, mais precisamente na Capela dos Navegantes, que entra na igreja de Santo Antônio, a segunda capela à direita, o primeiro túmulo bem na entrada, na porta, é o dela, os restos mortais que saíram de lá. Então, não é indevido dizer que essa lenda é lá, parte lá do Gavião, apenas porque lá é o local festivo, é o local do carnaval, é o local do cemitério tradicional do Maranhão, que ainda existe, mas ela foi sepultada no outro lá. E essa lenda vai dentro do que a gente falou sobre a questão da bruxa. É você chegar e dizer que ela é o inferno, ela é perigosa e não sei o que, é uma amaldiçoada, é uma forma de desmerecer o outro lado, né? Tipo a lenda da Manguda, né? Para ninguém nem querer saber, então deixa para lá. Então foi mais ou menos isso que fizeram com ela. Mas ela foi realmente essa grande mulher, ela faz parte não só da lenda, mas da história real, da política social, e tem outras coisas também que são reais, não lenda sobre ela, que o adversário mandou trazer de Portugal um bocado de pinico e mandou botar o rosto dela no fundo do pinico. E aí mandou os escravos fazerem o serviço no pinico e aí botou mandou fazer pinico, ela mandou comprar os pinicos todinho, ela mandou comprar os pinicos com o rosto dela no fundo, os escravos dela compraram os pinicos, ela mandou os escravos fazerem o serviço no pinico,
mandou amassar e jogar na porta dos adversários. Essa também é muito forte sobre ela. Norberto, muito obrigada pela sua entrevista. Ninguém melhor para a gente identificar como uma grande mulher como a Ana Jance. Obrigada por falar um pouquinho sobre ela, por essa grande mulher que ela foi. Muito obrigada. Eu que agradeço o espaço, mais uma vez, Davi é parceiro, você também. E falar sobre a Ana Jance é sempre um prazer, porque ela é a história viva de São Luís. Norberto, e parabenizar as mulheres, né, pelo seu mês, né? Joana conduziu a matéria, estão falando sobre uma mulher, a Ana Jance. E a nossa próxima matéria já vamos agendar. Nós vamos mostrar o túmulo de Ana Jance e contar um pouco da história desse cemitério que pouca gente conhece. Eu já gravei lá, acho que em 2014 eu estive lá gravando. Lá está o Silvério dos Reis, né? Que foi a pessoa que traiu o Tiradentes. Falo que está enterrado lá, tem a Ana Jance. E é uma história que as pessoas antigamente se enterravam na igreja, porque acreditavam que estavam mais próximos de Deus e subia mais fácil para o céu. É uma história que nós vamos contar no próximo programa, tá intimado, tá valendo? Fechado, combinado, estaremos lá. E venha com a gente pro Mundo Passaporte.